Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Semanas de provas, muitas revelações. E eu fiz aqui uma revisão das 3 primeiras aulas de micro, na verdade, as 2 primeiras aulas de micro para essa prova, tá? Conceitos bem básicos e explicações aqui sobre a curva de produção e os estágios de produção, que certamente vai ser questão de prova de alguma forma, tá? Os conceitos básicos aqui do que é um mercado competitivo, essa ideia de curto prazo e longo prazo, né? No curto prazo que você tem pelo menos um insumo fixo e no longo prazo todos são variáveis, tá? Vocês dão uma revisadinha aqui, isso eu mais coloquei para se vocês precisarem responder uma questão dessas, não perderem tempo procurando, tá bom? E essa questão eu tenho quase certeza que o Eduardo vai cobrar na prova. Eu acho que é uma coisa que está batendo muito aí nessas listas, que é essa tal lei dos rendimentos decrescentes e a comparação dessa lei dos rendimentos decrescentes com o longo prazo, tá? Mais lá para frente, nas revisões mais para frente, eu posso até falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que isso é questão carimbada, então vale aí dar uma olhada dessa definição, tá? Em todo caso, se você pensa numa situação de curto prazo, em que você tem um insumo fixo, logo x2, tá? No eixo vertical vai ser fixo, né? Então, em y, né? Como a gente está acostumado a ver, vai ser um insumo fixo. Então, a produção ela vai crescer até que a tua produção seja limitada pelo teu insumo fixo, que no caso é as instalações, a fábrica, a terra e por aí vai, tá? Então, por isso que os retornos são decrescentes. E a lei geral aí de que sempre que você adicionar aí, né, aumentando, né, a quantidade do fator de produção em uma unidade, você vai ter um retorno associado nessa produção e isso vai ser decrescente com o tempo. Beleza, pessoal? Isso aqui é bem assim, revisão, mais para a gente copiar mesmo, tá bom? E aí eu vou fazer uma explicação relevante desse gráfico aqui, que aparece nas 2 primeiras aulas, tá? E eu acho que pode ter alguma coisa assim na prova, não acho que ele vai cobrar, para ser sincero, tem coisas mais importantes, mas aí a gente já revisa isso daqui. Bom, o que a gente está vendo em azul é o PMA, né? O que a gente está vendo em verde é a receita média e o que a gente está vendo em vermelho é o custo marginal, tá? Embora não seja uma aula sobre custo marginal, o que a gente tem que ter aqui bem claro, tá? Aonde que acontece a situação de equilíbrio? A situação de equilíbrio acontece, né, quando a gente tem essa linha vermelha, que é de custo marginal, tangenciando a linha azul de receita marginal. Tá? Então, o ponto de equilíbrio estaria acontecendo aqui, ó, onde eu coloquei a setinha, tá? E aí a gente precisa ver se a receita média, né, for maior do que a receita marginal, nesse ponto em que a linha vermelha toca e cruza a linha azul, então você tem lucro. Se for menor, você vai ter prejuízo, tá? Você poderia ter um equilíbrio em que essa linha verde estivesse abaixo dessa linha vermelha tocando a azul. E aí você teria uma situação de minimizar o prejuízo, tá? Então, isso está sendo dado aqui. Tá? Então, dada, né, que você tem aqui receita total menos custos, né, ele colocou como custos variáveis aqui, aí ele fez a situação média, então você tem aí que a receita líquida média, ela vai ser igual ao valor do produto médio menos a despesa média, e aí isso implica, então, que a receita líquida média é maior que zero, você tem que ter um valor do produto médio maior que a despesa média, tá? Que é basicamente o que a gente tá vendo nisso daqui, tá bom? Então, esse é um gráfico importante. Esse é um gráfico importante, gente. Eu fui só trocar porque a legenda estava errada. O comportamento do gráfico era o mesmo, mas a legenda estava errado, tá? Então, o valor do produto médio, que é o que está passando em verde, certo? Ele vai ter que ser maior do que um encontro entre o valor do produto marginal e a despesa média ou custo marginal, tá? Lembrando daquela relação que numa situação de maximização, despesa marginal é igual a custo marginal, creio eu. Precisa dar uma checada nisso, mas eu acho que é por aí, tá? Se eu tiver errado,
Desconsiderem o que eu falei. E aí, eu vou então dar só uma pincelada nesse gráfico aqui, tá? Que se você pensar, né, na curva de lucro, tá? Então você vai ter uma relação linear entre a receita total, correto? Porque à medida que você aumenta unidades do produto, dado que o preço não vai mudar, né, o preço de venda, isso vai ser uma reta. E você tem situações em que o custo total pode estar acima, né, e portanto prejuízo, ou abaixo, e aí você teria lucro, tá? Acho bem pouco provável que o Eduardo cobre isso. E aí a gente gasta um pouquinho de tempo desse vídeo aí que eu programei de ser pelo menos 10 a 15 minutos, olhando esses estágios de produção, tá? Então, aí lembrando, né, primeiro a gente tem o crescimento dessa produção vai atingir aqui o começo do estágio 2, que é o racional, certo? E aí vai atingir aí no seu quase, né, vértice o começo do estágio 3, tá? E aí passa a ser também irracional, porque nessa vai estar perdendo produção, por assim dizer. Tá? Vai estar produzindo menos do que um estágio ótimo. E o que a gente tem aí? Bom, no ponto 1 em 4, a gente tem o ponto de inflexão, e o que é interessante aqui é o máximo, né, do produto marginal. Tá? Se é o máximo do produto marginal, significa o quê? Que a segunda derivada da função de produção, ou seja, a derivada do produto marginal, é igual a zero. Tá? Então, uma das formas de achar esse ponto é simplesmente fazer isso, beleza? E aí resolver essa equação, e você vai achar a quantidade de insumo para a qual o produto marginal é máximo, tá? Que é o começo do estágio 1. No estágio 2, a gente já tem uma relação de que o produto marginal é igual ao produto médio, tá? Eu nem falei, né, sobre o que é produto marginal e produto médio, porque eu entendo que a essa altura isso seja suave. Mas produto marginal é simplesmente derivar essa função de produção, e o produto médio é pegar a função de produção e dividir pelo y, né, ou que é literalmente a produção. Então é só tombar um expoente, por assim dizer, tá? Por exemplo, se a função de produção é y ao quadrado mais 100, a função do produto médio seria y ao quadrado mais 100 dividido por y, por assim dizer, tá? E como eu ia falando, tem duas formas de você calcular aqui o ponto 5, tá? Ou você pode dizer que o PMA é igual ao PME, então você pode igualar essas duas equações, sendo o PMA a derivada da função de produção, e o PME a função de produção dividida pela produção no ponto, né? Ou seja, o que eu acabei de falar, tá? E você pode também fazer a maximização do produto médio, tá? Por quê? Porque eles vão se cruzar no ponto em que o produto médio é máximo. E por conta disso, se você tem a equação do produto médio, você pode simplesmente derivar ela, igualar a zero, e fazendo isso você vai achar a quantidade de insumo x1 que te entrega aí esse ponto, tá? E é aqui que começa o estágio 2, que é racional produzir. Só um adendo, tá? A maximização, né, ou seja, o lucro máximo, ele vai estar na parte descendente aí do valor do produto marginal, tá? Isso é uma outra coisa que tem que meio que gravar e saber, tá bom? Se a gente tivesse que traçar aí a curva, acho que curva da demanda do fator, né, variável, seria de 5 a 6, tá? Essa daqui. Então, isso pode ser um exercício de prova, que é do estágio 2, até onde o PMA vai ser zero aqui, por assim dizer, tá? Porque depois já não vale mais a pena produzir. E o último conceito que eu quero trabalhar nesse curto vídeo é a ideia, então, de elasticidade de produção. Uma outra forma da gente ver isso, né, é primeiro ir para a definição, né, Guilherme? Então, o que é a elasticidade da produção? Uma forma decorada é produto marginal sobre produto médio, tá? E o que a gente precisa ver, então? Quando ela for maior que 1, significa que o produto marginal ele vai ser maior que o produto médio. E isso vai acontecer em toda essa etapa aqui da curva, até o estágio 2, tá? Então, aqui a gente tem elasticidade maior que 1, beleza? No ponto 2, exatamente, a elasticidade é igual a 1, tá? E aí, ó, continuando aqui, ó, um pouquinho até o ponto 3, agora o que vai ter acontecido? O PME, ele já é maior do que o PMA. Então, no ponto racional, né, por assim dizer, nos estágios racionais de produção, que é o começo de 2 até o começo de 3, a gente
prevalece a relação de que PME é maior do que PMA, portanto, a elasticidade da produção ela é menor que 1, correto? Ela vai ser fracionada. E lá para baixo, a partir do começo do estágio 3, ela vai ser negativa, que é o que vocês estão vendo nesse quadro aqui. Tá? Negativa por quê? Porque PMA é menor que 0, como ela dá por PMA sobre PME, então esse número vai ser negativo. Isso encerra o vídeo de hoje. Abraço, moçada. Bons estudos a todos.